Tá bom. Então, vamos lá, né? Boa tarde a todos. Obrigada a todos pela presença, né? Hoje, eu sou Stephanie Viana e hoje eu vim apresentar os resultados obtidos da minha dissertação, intitulada como O Efeito da Cópula na Aptidão Reprodutiva de Fêmeas de Esquistos Zeros, orientada pelo professor Fernando Luiz Consoli. Bom, primeiramente, para que a gente possa se situar durante essa apresentação, ela foi dividida em 7 partes, sendo a primeira parte com a introdução e os objetivos do trabalho, iniciando com material e métodos e já os resultados obtidos de cada resultado nesse trabalho, que vai da parte 2 até a parte 6. Então, começando com o efeito do número de cópulas na aptidão reprodutiva de fêmeas de esquistos zeros, seguido pela determinação da infecção da vesícula seminal de macho de esquistos zeros por bactérias. A parte 5, a parte 4, com a análise quantitativa de proteínas da hemolínfia de fêmeas adultas de esquistos zeros. A 5, com a análise qualitativa de proteínas na hemolínfia de fêmeas de esquistos zeros. Fechando com a expressão do gene de vitelogenina. E, para finalizar, as conclusões do trabalho. Bom, primeiramente, o nosso inseto escolhido foi o esquistos zeros, que é normalmente conhecido como o percevejo marrom da soja ou percevejo marrom. Ele é uma praga polífaga e ele está presente nas principais culturas de importância econômica, como algodão, milho, feijão e soja. E por ter um hábito alimentar, que é através de sucção de compostos fotoassimilados, ele causa danos como o abortamento das vagens, também afeta a massa e a qualidade dos grãos, que ficam xoxos, enrugados e deformados. E, ao se alimentar, eles injetam toxina nas plantas que podem causar distúrbios fisiológicos, como o perfilhamento em milho, tornando a planta improdutiva e a retenção foliar em soja, dificultando a colheita. Esse hábito também abre portas para doenças fúngicas e bacterianas, que é através das lesões causadas nas plantas pela inserção do estilete do inseto. Mas então, por que o esquistos zeros foi escolhido como um inseto modelo para esse estudo? Bom, ele é um percevejo neotropical, presente em quase todos os biomas brasileiros e parte do bioma Gran Chaco argentino e paraguaio, mostrando assim uma alta capacidade de dispersão e colonização. Esse fato também se deve pelas estratégias de sobrevivência que esse inseto possui, ou seja, ele tem uma capacidade de se alimentar de até 21 diferentes espécies de plantas, incluindo plantas cultiváveis ou plantas daninhas. Possui um comportamento de oligopausa ou quiescência, que é onde eles reduzem as atividades metabólicas e sobrevivem no inverno com reserva de lipídio até que o plantio da soja seja restabelecido. Eles também, estudos mostram que eles conseguem, eles são tolerantes a alguns inseticidas, e esses estudos mostram que os esquistos zeros conseguem até mesmo aumentar a frequência de cópula e fecundidade ao entrar em contato com algumas moléculas de alguns inseticidas. Logo, esses fatos contribuem para o seu sucesso reprodutivo, e tem um estudo que mostra que de 2010 a 2019, 65% da população total de percevejos era composta por esquistos zeros, e tornando esse uma espécie de percevejo praga mais importante da região neotropical. E, com essas questões levantadas, o percevejo esquistos zeros torna-se um ótimo modelo para esse estudo. Bom, mas como a gente está falando de reprodução, é importante saber que o comportamento reprodutivo de insetos é comumente caracterizado por uma sucessão de eventos, que vai desde a procura do parceiro, localização, corte e acasalamento. E se tratando de reprodução, o sucesso reprodutivo dos machos depende do número das fêmeas que ele consegue inseminar, enquanto que para fêmeas ainda há controvérsias quanto a esses benefícios desses múltiplos acasalamentos. Isso devido ao maior investimento que as fêmeas precisam ter na produção dos ovos, além de suportar o assédio por parte dos machos. E, com isso, é importante entender alguns conceitos relacionados aos tipos de acasalamento. E aqui a gente deu ênfase na monogamia e na poliandria. Bom, a monogamia nada mais é que quando um macho e uma fêmea realizam a cópula, e essa segunda cópula, terceira em diante, é feita com os mesmos parceiros, ou seja, o mesmo macho ou a mesma fêmea. E aqui a gente determinou a monogamia como
cópula repetida. Enquanto que para poliandria é quando uma fêmea copula a primeira vez com um macho e a segunda vez em diante com machos diferentes. E aqui, nesse trabalho, a gente definiu como cópula múltipla. Devemos concordar que vários acasalamentos assim, eles podem ser onerosos, né? E quais seriam as vantagens, então, desses múltiplos acasalamentos ou desses acasalamentos repetitivos? Bom, as vantagens de acasalamentos múltiplos, por exemplo, é o recebimento de benefícios materiais, sejam eles espermáticos ou não espermáticos, que envolve a transferência de substâncias contidas no fluido seminal ou na apresentação de presente de valor nutricional, tanto para fêmeas quanto para a prole. Tem também a questão da defesa de território e prole, ou seja, algumas espécies de abelhas, vespas, na maioria dos insetos eusociais, os machos podem fornecer recursos alimentares ou proteção para as fêmeas e seus filhotes, quando essas fêmeas realizam múltiplos acasalamentos com machos diferentes. E também a maior quantidade de esperma e variabilidade genética, ou seja, as fêmeas conseguem ter uma oportunidade para selecionar os melhores parceiros e compensar esses custos de acasalamentos repetidos ou múltiplos. Uma das nossas hipóteses é que as fêmeas teriam benefícios com acasalamentos múltiplos, ou seja, fêmeas poliândricas, melhorando a sua aptidão reprodutiva. Bom, mas nem tudo são flores. Vale ressaltar que esses acasalamentos possuem custo de tempo e energia, e eles também podem ser perigosos, com risco de exposição a inimigos naturais, como parasitoides, predadores, e também o risco de lesões físicas causadas pelos machos nas fêmeas. Também pode ocorrer a transferência de micro-organismos patogênicos, e falando de micro-organismos, diversos insetos possuem relações de simbiose com alguns micro-organismos, podendo ser facultativas ou obrigatórias. Estudos mostram que a presença de simbiontes facultativos poderia aumentar a aptidão do hospedeiro e muitas vezes até mesmo com o sucesso reprodutivo. Também mostram que há a presença de bactérias no ovário e na vesícula seminal desses insetos. Contudo, ainda há poucas informações sobre a identificação dessas bactérias, havendo uma necessidade de estudos direcionados à diversidade existente para que se possa explicar as possíveis relações com o hospedeiro. Na nossa segunda hipótese foi que os micro-organismos que estão presentes na vesícula seminal dos machos de esquistozeros variam com o tipo e o número de cópulas que eles realizam. De uma perspectiva biotecnológica, os micro-organismos simbiontes constituem fontes promissoras e quase inexploradas para potenciais aplicações na agricultura, por exemplo. A manipulação ou a eliminação desses micro-organismos simbiontes obrigatórios, por exemplo, para a reprodução do inseto hospedeiro, seria uma forma de exploração desses micro-organismos para controle de insetos pragas, já que as alterações na interação desse inseto simbionte poderia levar à infertilidade das fêmeas, resultando, então, na redução ou na completa eliminação da população de insetos. Com isso, os objetivos desse trabalho foram identificar os fatores que contribuem para o sucesso reprodutivo de esquistozeros, como base para o correto entendimento do processo de reprodução nesses insetos, tendo como os objetivos específicos que avaliar o efeito do número de cópulas que se interfere na aptidão reprodutiva de fêmeas de esquistozeros, verificar a dinâmica da concentração de proteínas totais de fêmeas de esquistozeros no período de pré e pós-cópula, o efeito da cópula na expressão do gene da vitelogenina e na maturação dos ovários das fêmeas, e também verificar a frequência da ocorrência de micro-organismos associados ao aparelho reprodutor feminino, que no caso foi a vesícula seminal, após a cópula. Bom, iniciando agora com a parte 2, é importante salientar que todos os insetos foram criados em laboratório, com condições de temperatura e umidade controlada, a dieta natural à base de vagem verde de feijão e semente de amendoim, um algodão embebido em água destilada era adicionado, também discos de algodão seco foram adicionados para servir de substrato para a oviposição dos adultos. Após a troca desses alimentos, esses discos contendo ovos eram retirados e colocados em caixas menores, adicionado também um tubo de 5 ml com água destilada para evitar a dissecação desses ovos. Após a eclosão das fêmeas, até o terceiro instas, elas eram
transpassada para as próximas caixas maiores até que completasse o seu ciclo novamente. Então, agora para o efeito do número de cópulas na aptidão reprodutiva, adultos recém-emergidos foram separados por sexo até completarem 10 dias de idade, que é o período de pré-cópula. Esses adultos foram pesados e em seguida os casais foram formados. Para a cópula repetida, esses casais permaneceram na gaiola, principalmente o macho, até que completasse o número de cópulas esperada, que era de 1, 2, 3 e até 4 cópulas repetidas. Agora, no experimento de cópula múltipla, a cada cópula realizada, esse macho era retirado e um novo macho virgem era colocado. Após a realização das cópulas esperadas, esses machos eram retirados e armazenados em álcool para posteriormente a extração da vesícula e extração do DNA. Bom, a fêmea continuava nas gaiolas para observação dos parâmetros biológicos de fecundidade, fertilidade e longevidade. Bom, cada tratamento, esse experimento foi feito de 25 repetições, sendo cada repetição um casal, e os tratamentos foram o número de cópulas, que foram de 1 até 4 cópulas. Bom, agora como resultado, nós temos que os parâmetros biológicos na cópula repetida não tiveram interferência, mas, no entanto, foi possível verificar o número de cópulas realizadas por esquistozeros afetou o ritmo diário de postura dessas fêmeas, sendo que fêmeas que realizaram uma única cópula atingiram 50% da sua fecundidade total após 21 dias após a cópula. Enquanto que as fêmeas que realizaram mais de uma cópula depositaram 50% desse total de ovos produzido entre 13 a 16 dias após a cópula. Agora, para a cópula múltipla, ela teve uma interferência nessa aptidão reprodutiva dessas fêmeas, porque fêmeas que copularam com até 4 machos diferentes foram mais fecundas e mais longevas do que as fêmeas que realizaram um número menor de cópulas. E a análise do ritmo diário dessas posturas indica que as fêmeas que realizaram apenas uma cópula, apesar de atingirem 50% dessa fecundidade total aos 12 dias, tiveram uma interrupção no seu período de oviposição aos 75 dias após a cópula. Enquanto que fêmeas que copularam com até 4 machos diferentes conseguiram manter o seu período de oviposição até próximo aos 100 dias após a cópula. Fêmeas de esquistozeros apresentaram alterações significativas nesses atributos biológicos relacionados à sua aptidão reprodutiva a realizar até 4 cópulas, mas não 4 cópulas múltiplas, mas não ao realizar 4 cópulas repetidas. Ao realizarem 4 cópulas múltiplas, elas apresentaram fecundidade e longevidade aumentadas a ausência de benefícios ou custos associados a esses eventos repetidos de cópula em esquistozero, por exemplo, difere dos efeitos observados por Fortes e Consoli para Nesara viridula, em que as fêmeas apresentaram uma redução em sua aptidão reprodutiva com a realização de inúmeras cópulas. E os benefícios observados em fêmeas de esquistozeros ao copularem com vários machos indicam a existência de benefícios nutricionais pelos machos, já que a maior fecundidade e longevidade foi de fêmeas que realizaram cópulas com 4 machos diferentes. E também o maior período de oviposição apresentado foi pelas fêmeas que copularam com 2 a 4 machos. Durante a realização desses experimentos de cópula, observamos que as fêmeas aceitavam realizar uma outra cópula com o mesmo macho. E quando a gente colocava um macho diferente, demorava um pouco mais e às vezes não acontecia essa aceitação logo de primeira. Essas mudanças no comportamento das fêmeas, de aceitação de novos parceiros ou não, para a realização de cópulas, pode ocorrer devido à transferência de compostos moduladores da fisiologia de fêmeas junto com o ejaculado dos machos. Ou seja, os machos transferem esses moduladores fisiológicos com o objetivo de evitar a competição espermática e garantir o seu sucesso reprodutivo. Bom, agora na parte 3, com a determinação da infecção da vesícula seminal, para realizar esse experimento foram separados em 3 grupos, sendo o primeiro machos que realizaram de 1 a 4 cópulas com a mesma fêmea, ou seja, cópulas repetidas,
E o segundo grupo, machos que realizaram uma única cópula com fêmeas já previamente copuladas por 1, 2 ou 3 machos. E o terceiro grupo, machos virgens com 3, 6, 9, 2 dias após a emergência. Então, eles tiveram a sua vesícula seminal extraída em solução salina, o DNA foi extraído pelo método fenolclorofórmio e a integridade, qualidade e pureza do DNA foram avaliados por eletroforese em gel de agarose e as razões de leitura de absorvância pelo espectrofotômetro. E para realizar o experimento de frequência de ocorrência dessa infecção bacteriana na vesícula seminal desses insetos, foi necessário primeiro fazer uma verificação se havia ou não presença de bactérias. Então, a gente realizou uma primeira PCR com os iniciadores universais. Após detectar, assim, que havia presença de bactérias, seguimos com a detecção das bactérias específicas, que foram Staphylococcus aureus e Iokinella regensburg. Essas bactérias foram descritas por Scopel e Consoli como sendo associadas à vesícula seminal de esquistos zeros. E os produtos dessa amplificação foram separados em gel de agarose e visualizados em um transiluminador. E pela análise dos amplicões produzidos nessas amplificações, nós classificamos essas amostras de 1 para a presença tanto de bactérias Staphylococcus aureus quanto bactéria Iokinella regensburg, ou 0 para a ausência de ambas as bactérias. E a análise quantitativa da microbiota bacteriana associada, ela foi feita para verificar essa abundância das bactérias de Iokinella regensburg e Staphylococcus aureus, e ela foi determinada por um PCR quantitativo utilizando as amostras de DNA genômico da vesícula seminal proveniente de machos que realizaram cópulas repetidas. Cada amostra realizada, que foi uma repetição biológica, contou com a utilização de uma triplicata técnica e foi utilizado os mesmos iniciadores específicos utilizados na PCR diagnóstica. E agora nós temos como resultado que todos os machos analisados apresentaram uma infecção bacteriana em sua vesícula seminal, e a infecção da vesícula é dada predominantemente pelas bactérias Iokinella regensburg e Staphylococcus aureus, que podem ocorrer em infecções únicas ou duplas. Há também outras bactérias que infectam essa vesícula, mas somente na ausência dessas infecções de Iokinella e Staphylococcus. E as análises também demonstram que essa infecção conjunta da vesícula seminal por Iokinella e Staphylococcus se torna mais frequente em idades mais tardias dos machos, e, consequentemente, uma redução da frequência das infecções para aquelas outras bactérias que são distintas dessas específicas. Ou seja, machos virgens de 3 dias tinham infecções conjuntas de 20% e até os 9 e 12 dias após emergências tiveram de 40% a 70%, respectivamente, de infecção bacteriana. Agora, para os machos que realizaram cópula, a frequência e o padrão de infecção dessa vesícula seminal não foram afetados pela realização desse número de cópulas. Ou seja, machos que realizaram de 1 a 4 cópulas apresentaram 100% sim de infecção da vesícula seminal, sendo as infecções únicas ou duplas por Iokinella regensburg e Staphylococcus aureus, e que foram as mais frequentes. E o mesmo foi observado para aqueles machos que realizaram uma única cópula com fêmeas já previamente copuladas por outros machos. E aí o que chama atenção nesse caso é a ausência dessas infecções únicas por Iokinella regensburg em machos que copularam com fêmeas previamente copuladas com 3 machos. E o avanço progressivo dessas infecções duplas na vesícula seminal com Iokinella e Estafilococo. E o índice de infecções, por exemplo, de infecções duplas passou de 51% em machos que copularam com uma fêmea, essa fêmea virgem, para 96% nos machos que copularam com fêmeas previamente copuladas com outros 3 machos. Bom, agora os valores de CT, é importante salientar que os valores de CT estão associados à quantidade de produto de PCR na reação. Logo, quanto menor o valor, mais produto de PCR estará presente. Logo, observamos que há uma maior abundância de Iokinella regensburg em relação a Staphylococcus aureus
na vesícula seminal desses insetos. E esses dados mostram também que há uma variação na intensidade de infecção da vesícula entre os machos de diferentes tratamentos, que é o número de cópulas realizadas, e para a Euchinella-Redisburg não houve uma diferença significativa entre os tratamentos pelo teste de Creutzfeldt-Jakob, enquanto que os valores de CT para bactérias Staphylococcus apresentaram uma diferença para machos que realizaram 2 a 4 cópulas. Duas espécies de bactérias se mostram como agentes infecciosos comuns da vesícula seminal, que é a Euchinella e a Staphylococcus. E elas ocorreram praticamente em todas as vesículas seminais analisadas, tanto dos machos que realizaram cópula, quanto dos machos virgens. Euchinella é uma bactéria que já foi encontrada por Fang e colaboradores em reticulitermes, exercendo função de reciclagem de nitrogênio e degradação de celulose. E Grigoresco e colaboradores viram que Staphylococcus aureus é comum em pulgões e pode aumentar relações de mutualismo entre espécies de formigas e pulgões. No entanto, Euchinella-Redisburg e Staphylococcus aureus também está associada a inúmeras espécies de insetos com quais estabelece relações patogênicas. Bom, agora para a parte 4 da análise do padrão proteico da hemolinfa e da expressão do gene de vitelogenina, foi separado em 2 grupos, sendo o grupo de pré-cópula, com 1, 3, 6 e 10 dias após a emergência, e pós-cópula, com 1, 3, 6 e 10 dias após a cópula. Bom, foram coletados a hemolinfa com um pequeno orifício no aparelho bucal do inseto. Essa hemolinfa foi coletada, centrifugada e o sobrenadante coletado e armazenado. Também, nessas mesmas fêmeas, foi coletado tecido adiposo e armazenado em trisol, para posteriormente a extração da RNA total. Então, para análise quantitativa, a concentração dessas proteínas foi avaliada pelo teste colorimétrico de Bradford. As amostras foram agitadas por 30 segundos e submetidas à leitura de absorvância em um espectrofotômetro. E a concentração dessas proteínas das amostras foi determinada utilizando-se da curva padrão produzida por soroalbumina bovina, assim como recomendado pelo fabricante. Bom, a concentração total dessas proteínas hemolinfas durante a fase de pré-cópula foi bastante variável, ocorrendo um pico aos 6 dias depois da emergência, o qual é seguido de um declínio aos 10 dias após a emergência. E esse período é um incremento na concentração total de proteína até os 3 dias após a cópula, quando a concentração total dessas proteínas hemolinfas se aproxima do maior valor observado, que é aos 6 dias após a cópula. Essa concentração total de proteínas, ela se mantém elevada nesses períodos posteriores da cópula e foram observados. Ocorrendo também uma pequena oscilação na concentração total de proteínas. Bom, e para análise qualitativa dessas proteínas da hemolinfa, elas foram avaliadas pela observação do padrão eletroforético determinado por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida, em sistema de gel descontínuo. Elas foram, depois de preparado o gel, ele foi corado e ficou em agitação durante 24 horas. Após essas 24 horas, eles foram lavados novamente e foram digitalizados para poder a identificação das bandas, das diferentes bandas e suas abundâncias, e elas foram determinadas pelo Soft Gel Analyzer. Bom, e agora como resultado dessa análise quantitativa, a composição proteica da hemolinfa de fêmea de esquisto zero durante esses períodos de pré e pós-cópula demonstrou haver diferenças qualitativas e quantitativas também, para diferentes proteínas detectadas, ou seja, foram observados 8 proteínas que ocorreram consistentemente na hemolinfa dessas fêmeas ao longo tanto da fase de pré quanto da fase de pós-cópula, e as proteínas observadas variaram de 36 a 231 kDa, sendo a mais abundante na hemolinfa aquela de 77 e 49 kDa, que essas representaram até 50% do conteúdo relativo de todas essas proteínas disponíveis na hemolinfa. Apenas 3 dessas proteínas, de 36, 111 e 174 kDa, apresentaram um aumento dessa abundância relativa à medida que a fêmea passou da fase de pré para a fase de pós-cópula. E a expressão do gene de vitelogenina, primeiramente, as amostras do tecido adiposo foram extraídas e submetidas à extração da RNA total,
utilizando o reagente trisol, seguindo as orientações do fabricante. Posteriormente, o RNA foi convertido em cDNA e foi utilizado pela análise do padrão de expressão de 2 transcritos, identificados putativamente como vitalogenina, os quais foram recuperados de transcritomas de esquisto zero disponíveis no laboratório de interações em insetos. O gene de fator de elongação 1-alfa foi utilizado como referência para a normalização dessas amplificações obtidas para os genes de interesse. As amostras de cDNA foram analisadas em 3 repetições biológicas, sendo cada repetição biológica contida por um pool com tecido adiposo de 3 fêmeas por tratamento e em triplicata técnica. Bom, e agora, com os valores de expressão do gene de vitalogenina de esquisto zero, eles foram apresentados em relação àquelas fêmeas de 1 dia após a emergência. E esses valores de expressão indicam que há uma menor expressão do gene de vitalogenina em todos esses períodos analisados, quando comparados a essas fêmeas de 1 dia após a emergência. E a expressão de vitalogenina decresce progressivamente no período de pré-cópula até o 3º dia após a cópula. E essa expressão volta a sofrer um incremento, atingindo o valor máximo observado até os 10 dias após a cópula. Fêmeas em período de pré-cópula apresentaram durante seu desenvolvimento essas oscilações nas quantidades de proteína em seu hemolinfa, o que gera diversos questionamentos sobre esse comportamento no perfil proteico. Ou seja, Cremores e colaboradores mostraram que a oogênese em fêmeas de esquisto zeros ocorre independente da cópula, servindo também para explicar a oviposição por fêmeas virgens, assim observadas por Fortes e colaboradores em Nesara viridula, e também como foi observado durante os experimentos desse trabalho. Kotak explica que quando esses oócitos não são fertilizados pelo ovário da fêmea, esses oócitos não são fertilizados, eles sofrem uma reabsorção pelo ovário da fêmea, que é um fenômeno chamado de ossorção, e eles podem ser explicados pela falta de cópula realizada ou por fome. Isso explica esse comportamento observado, apesar que a gente não descarta nenhuma das possibilidades, mesmo que as fêmeas de esquisto zeros observadas tiveram um alimento disponível 100% e nas condições controladas. A vitalogenina, ela faz parte de um grupo importante de proteínas que são sintetizadas extraovariamente e se tornam a principal proteína da vitelo. E em insetos, essas vitalogeninas possuem um tamanho aproximadamente de 180 a 200 kDa, com subunidades de massa de 50 a 140 kDa. E ao analisar o perfil proteico dessas fêmeas de esquisto zeros, a gente observou que a expressão do gene de vitalogenina é reativada após essa cópula, o que é maior atividade de expressão gênica também e aumento da concentração dessas proteínas em circulação. Também pode ser visto pela maior concentração de proteínas totais, como visto nos resultados anteriores, na hemolinfa das fêmeas. E esse resultado pode ser decorrente dos diversos fatores associados à cópula, como também a transferência de nutrientes pelos machos durante a cópula e a atuação do hormônio juvenil como um regulador de vitalogenina para a produção de ovos. Bom, e como conclusão, nós temos que o número de cópulas repetidas não interfere na aptidão reprodutiva de fêmeas de esquisto zeros, mas a realização de cópulas com múltiplos machos, ou seja, a poliandria, interfere positivamente na fecundidade e longevidade de fêmeas. A concentração total de proteínas na hemolinfa de fêmeas de esquisto zeros aumenta após a realização dessa cópula. E a realização da cópula não é necessária para a expressão do gene de vitalogenina 2 em fêmeas de esquisto zeros, mas os níveis dessa expressão do gene de vitalogenina são aumentados após a cópula. Também temos que a vesícula seminal de macho de esquisto zeros apresenta Ioquinella regensburg e Staphylococcus aureus como as principais bactérias que infectam essa estrutura, e a infecção da vesícula seminal de macho de esquisto zeros por Ioquinella regensburg e Staphylococcus aureus independe da realização dessas cópulas. E a abundância de Ioquinella regensburg na vesícula seminal desses machos é muito superior àquela de Staphylococcus aureus. Bom, aqui eu encerro a minha apresentação. Gostaria de agradecer principalmente ao Laboratório de Interações em Insetos, ao Programa de Pós-Graduação em Entomologia, à CAPES pelo apoio financeiro,
E eu deixo essa frase de Jorge Versilo, que o eterno aprendizado é o próprio fim, principalmente aos meus amigos que se tornaram a minha segunda família, os meus amigos do laboratório, todos eles, e meu muito obrigada.